senhora traga. Agora está gravando. Pode começar. Gravação em progresso. Pergunta o doutor William aí agora. Pode chamar o William, está começando. Chama o William. Está aqui, pode começar. Tá ali também, né? Eu acho que a gente vai expulsar esse professor da turma. Tem 4 aulas para ele. Bom, vamos bater papo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Será, né? Alguém tem ideia por que que esse Senhor é o caminho, a verdade e a vida? Hein, dona Sandra? Perguntação dos alunos. Tem problema. Não, para você também. Você tem ideia por quê? O caminho pela exemplificação que ele nos deixou. A verdade, porque ele sempre trouxe as mensagens diretamente de Deus, nosso Pai. E a vida, porque se você se determinar a segui-lo, a imitá-lo, a viver aquilo que ele nos deixou, você encontra a vida eterna. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele trouxe as mensagens diretamente de Deus, é isso? Ele é tudo que ele trouxe, ele recebeu diretamente de Deus. E ele viveu essas mensagens, ele exemplificou todo esse conhecimento que ele recebeu do Pai, ele nos exemplificou. Vamos ver uma partezinha do livro A Caminho da Luz. Emmanuel. Não, não quero não, deixa eu ir. Vocês sempre deram aula, eu vou dar aula do meu jeito. Porque fica só você. Não, não se preocupe, não. Deixa você e Jesus, o doutor Napoleão? Deixa. Tá. Eu nunca tive com eu, Jesus e o doutor Napoleão. Olha lá, olha que bonitinho. E agora apareceu Ótimo. também, ó. Mas você é uma alma caída ainda. Ah. Mas olha que bacana, estou aqui do lado das almas erguidas. Nós vamos, para falar de Jesus, precisamos falar de espíritos puros, né? Se você não falar de espírito puro, você... Então, para isso, precisamos pegar um documento histórico, escrito em 1938, né? Um livro que vai te explicar da Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia, você só entende a Bíblia se você entrar nesse caminho. Então, diz Emmanuel, introdução, né? O primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, a Gênesis planetária. Então, diz Emmanuel, rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade. Eu não sei o WhatsApp deles, viu? Mas eu acho que deve ter. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. As trevas têm o comando da reencarnação? Não. Eles lutam. Iriam fazer nascer todos os seus associados, os seus chefes, os seus planos. Mas chega na reencarnação, é barrado. Quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos,
com esta sistema de categoria de espíritos, na questão 100 até 148, vai versar sobre esse assunto. Os espíritos dominam o tempo, espaço e as formas. Qual os espíritos que dominam isto? Os espíritos puros, que já não têm mais nenhuma influência com a matéria, não têm obrigação de reencarnar, é atendido os pedidos sobre alguns interesses específicos e eles só podem voltar à Terra a cada 700 anos. Antes disso, não pode voltar. Não? Não. Isso é outra coisa. Então, quando chega 1905, tem um grande matemático, físico, que vai escrever sua equação embasado nessa questão do Livro dos Espíritos. Senhor Einstein vai escrever E igual mc ao quadrado. O que é que Einstein está descrevendo aqui? Uma forma de prisão onde o espírito que age sobre isso aqui não vive sobre ele. Por que não vive sobre ele? Porque é um espírito puro. Não vive sobre o tempo não age sobre ele, nem o espaço, nem as formas. Mas se aprofundar um pouco mais sobre isso aqui, é necessário você ir lá na questão primeiro do Livro dos Espíritos, que é Deus. E Deus é uma criatura que auto se criou. Ele se autocria, cria o fluido universal e cria os espíritos. É dado aos espíritos o poder de utilizar do fluido universal e criar o fluido vital, que compõe todo o tempo, espaço e formas. Os corpos que emitem luz, os que refletem, e os que não emitem e não refletem. Então, os corpos que nós encontramos, que emitem luz, são apenas 6% de toda a criação desses espíritos. 94% das criações desses espíritos não emite, não reflete luz. Por isso que todo conhecimento humano que está embasado nos corpos que emite e reflete luz, que é a base do universo, então está chegando, ou já chegou, a mecânica quântica e física quântica, que vai abranger os corpos que vai estudar os corpos que emite magnetismo, mas não emite luz e nem reflete. E aqui onde se encontra a base dos multiversos, não mais do universo. Mas para chegar aqui, só pode falar sobre isso aqui. Eu estou falando isto porque minha cabeça, a minha evolução, o meu olhar, neste momento, é para isto. Se me perguntasse isso aqui há 30 anos atrás, eu não tinha conhecimento, não tinha raciocínio, não tinha olhar, nem razão para isto. Hoje, a minha razão, o meu olho, o meu olhar, abrange este campo. Amanhã,
diz a razão que esse meu quadro que estou apresentando hoje vai mudar. Porque o Cristo planetário de 2000 anos atrás é muito diferente do Cristo planetário de hoje. Porque quando você atinge o grau de espírito puro, ele muda nessa categoria, ela muda de faixa. O espírito que entrou na categoria de espírito puro, ele é menor em conhecimento do que o que estão já saindo da categoria de espírito puro. Quando Jesus diz a cada um segundo as suas obras, ele tá se autoclassificando. Por que Jesus é o caminho, verdade e a vida? Essa é a pergunta, né? Que vai embasar todo o nosso bate-papo aqui. Vocês já questionaram o que existia nesse espaço que a Terra ocupa hoje? Hã? Não, não, não. O sistema solar tem 14 bilhões de anos-luz. A Terra está em 4,5. Então, temos aqui um espaço de aproximadamente 9,5 bilhões de anos. O que existia nesse espaço que a Terra ocupa hoje? Precisa questionar, né? A mesma coisa que quando você pega a base das religiões hoje e você começa a imaginar o Elius, não é Elius, o Ismael. Ismael é o filho de Abraão, irmão de Isaac. Ele, no movimento cristão, ele assume a governança do Brasil e as suas vizinhanças. Mas antes de Ismael, quem era o governador espiritual desse povo? E aqui precisamos estudar a estrela de Aldebaran, que é a base dos chineses, japoneses, asiáticos, que são o pai, a raiz dos nossos índios. Dos maias, incas e astecas. Então, para o esvaziar desse cargo, Jesus trouxe Ismael para assumir. Mas Ismael assume um cargo que estava se esvaziando. Da mesma forma, quando você pega a questão de Jesus, que Jesus não tornou-se puro na terra. Ele veio de outra estrela, onde ele passou o seu caminho, né? Onde a sua mãe, o seu pai, a sua família, né? Evolutiva, compartilharam com ele. Então, quando ele torna-se espírito puro e passa a ser governador da terra, aqui sim, ele chama-se a pleia de espíritos, que Emmanuel descreve. E aqui, essa pleia de espíritos dá para ele, elege como governador, e ele ajunta aqui os seus engenheiros, seus biólogos, todo o seu grupo de formação, e funda, e aqui utiliza o fluido universal, transforma em fluido vital e cria o planeta Terra. Porque ele comanda aqui as formas. Então, Jesus é o caminho, verdade e vida, porque ele faz parte do projeto. É na mente dele que surge o projeto de formação do planeta que nós habitamos. Por isso que não teria outra autoridade para autorizar os dirigentes de Capela, de Aldebaran e de outros para vir albergar na Terra. Então, ele conhece o ponto no universo onde foi estabelecido, criada a forma. Ele conhece no início, o meio e o fim do planeta.
Mas Jesus está parado nessa situação aqui? Não, né? Você pegar esse menino aqui lá do Nordeste, o Bittencourt Sampaio, eu acho que ali. Lá do Piauí, né? Acho que é. É do Piauí. Esse cidadão já não mais tem a forma humana. Você começa a evoluir, como ele começa a perder a forma humana. Você só é evoluído quando se olha para você, você não tem mais intestino. Se bater o olho, você tiver bucho, esqueça, Tá lascado. e você está numa categoria lascada. Ainda é um rastejante, né? Quiser bifão, aquelas coisas lá da toda, né? O que é? Jardineiro. Espírito Santo? Ele era do Espírito Espírito Santo, né? Santo. Bittencourt Sampaio. Natural. Esse cidadão, ele não tem mais a Desculpa, forma humana. natural de Sergipe, Laranjeiras, Opa, eu conheço. faleceu no Rio de Janeiro Isso mesmo. e foi presidente da província do Espírito Santo. Isso. Então, esse cara foi engenheiro, foi senador, foi uma série de coisas. Não tem mais a forma humana. Quando você você invoca ele, quando chega uma bolha de luz. Aí sim, aí ele tem braço, tem perna, vai criar forma humana, mas quando aparece, ele tem que regredir a sua forma, né? Porque, caso contrário, você não identifica. Então, você abre o braço direito para um espírito disso. Já foi, né? Ah, você tem uma linda cabeça, um lindo cérebro, já não tem mais nada. Perdeu a forma. Né? Então, Jesus, quando entra nesse ponto, porque ele é o caminho, porque ele conhece, ele é o idealizador. Né? Ele sabe como é que foi feita as esferas, a composição, a química, o magnetismo para que esses planetas não se encontrem, para que flutuem. Ele conhece aqui. Ele sabe quando que a Terra vai se extinguir, vai terminar. Jesus tem o seu projeto só na Terra? Não. Porque Jesus também concorre e trabalha todos os dias para que um dia ele venha a ser governador do sistema solar. E a reunião desses espíritos puros, são onde é que se dão? No Sol. E o governador hoje do sistema solar? Ele também está estagnado? Não. Ele está se candidatando, talvez, aqui para ser governador da galáxia. E o governador da galáxia também está estacionado? Não. Percebe quando você entra de office boy numa empresa e você chega à presidência? Isso aqui é a mesma linha que esses espíritos tomaram e tomam? A evolução. Só os preguiçosos, os não inteligentes, que não aceitam essa linha. E termina ficando retrógrada. Né? E o livro dos Espíritos vai dizer, se você não quiser caminhar, nós somos o aguilhão que vamos no teu calcanhar. Tu tem que caminhar, nego. Tem que caminhar. Né? Tem que esvaziar os infernos, tem que... Agora, os espíritos puros coordenam tudo isso, né? Então, quando você pega a imagem de Jesus descrita por algumas religiões, ele é muito maior do que isso. Ele não é esse cara que parece barbudo, filho de um carpinteiro, né, de uma menina de 15 anos, né, que juntou um grupo, né, e começou a fazer revolução. Não, não é isso, não. Porque antes do homem pisar na terra, ele já era governador. Então, quando ele intervém nos oceanos
e diz pro vento se acalmar, né? Porque os pescadores estavam indo naufragar. Ele conhece a força do vento, ele conhece as águas, ele conhece os elementais que tomam conta disto. Quando ele fala para o cego de Jericó, né? Quando ele fala para o cego de Jericó para pedir para recompor a sua visão, ele sabe o que ele estava fazendo, né? Ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia disso. Mas ele nunca deixou de fazer o seu trabalho de servir. É a mulher hemorrágica, é a prostituta, é os ladrões, é a ralé. Ele vem para isso. Ele nunca foi para Roma falar nem se interessou com o grande imperador romano. Não, nem tomou conhecimento. Ele sabia como fazer? Sabia. E além da Terra? Como é que é? Além da Terra, Além da Terra, dizem que ele é governador em mais 5 planetas, né? mas dentro do sistema solar ou fora do sistema solar? Jesus não foi gerado no sistema solar, Sim. né? Não foi desenvolvido no sistema solar. Existe um planeta uma estrela em que ele viveu, que é Sirius C. Existe o Sirius A, B e C. Sirius A, B e C, a C não mais existe, já foi destruído, né? A B existe e a A existe. A mãe dele, Maria, ela faz um estudo genético de biologia, fantástico, para que os filhos da Terra deixem de ter barriga, deixem de ter intestino. E aqui é necessário que os médicos venham a tomar consciência disso, porque a força onde que Maria está intervindo é na mitocôndria. A mitocôndria é a base da célula em que será transformadora da vida. 4 gases serão necessários para a manutenção das forças do espírito, no perispírito: o oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e ozônio. Então, o que vocês estão fazendo é um experimento, uma preparação para esse povo que vocês estão cuidando, para que as células do perispírito se acostumem. Estão fazendo um plano piloto para o futuro, esses espíritos aceitar o seu perispírito ser composto ou se alimentar desses 4 gases. E serão retirados pela respiração e os poros, pela pele. O intestino deixa de existir e o que vai se ampliar serão os pulmões. E isso virá pela mitocôndria. Quem faz isso? A mãe de Jesus, que trabalha até hoje. Está comprometida com a ordem de progresso dos filhos, dos amigos do seu filho, né? Meu pai até hoje trabalha, falou Jesus, Nesse né? planeta? Hã? Nesse planeta? Ela está em Sirius A. Sim. Estou falando desse projeto. É para aqui. É para aqui. Para aqui. E onde ela está trazendo isso aqui? Nos equinos, nos felinos e cachorros. Caninos. Os cães, caninos. Eles estão sendo preparados. E há alguns centros espíritas já com esta informação de André Luiz, também contida no livro do A Caminho da Luz. Pode procurar aqui, Ozônio, onde é que está aqui, Sônia? Não, tá aqui. Caminho da Luz. Não. Gênesis planetário. Ele fala da Gênesis camada do planetário. ozônio. Está aqui, ó. Da proteção da Terra.
A distância do Sol, cerca de 149.600 quilômetros de distância, tal, 2.000 graus. Aqui, criação da Lua. Onde é que está aqui, Soninha? Daqui. É no primeiro capítulo. É o primeiro capítulo que eu estou. Tá. 60 quilômetros da Terra. Ele fala da camada. Aparece em 60. Da Terra. Ó, procurei. Então, o Jesus, ele é caminho, verdade e vida por isso. Lê aí. Jesus organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa, a manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Isso é fantástico. Então, se você não pensar sobre o assunto, se não estudar, você não conhece as maravilhas. O seu conhecimento sobre o Evangelho é muito pequeno. Muito pequeno. Então, falar de Jesus, poder, né? E durante esse tempo todo, só 2 vezes eles se reuniram. No dia da formação do planeta e na hora da vinda dele. Agora, vocês já perguntaram, quando Jesus reencarnou, ou Jesus encarnou na Terra, que é a primeira vez que ele vem, quem assumiu o lugar dele? Já perguntou-se isso? Quem seria? Deve ter sido outro Cristo, né? Um outro Cristo que a gente não sabe quem é. Por isso que é uma pleiade de espíritos, né? E eles não agem sozinhos. Eles pensam. Então, 2 vezes, uma na formação, outra na vinda do Cristo e o outro no século XX. No século XX se reuniram novamente. Quando meu pai não quer aniquilar a raça humana, né? O que é, dona Sandra? Está escrevendo o quê? Calma, tá tranquilo. É só uma perturbação em pessoa, sabe? É, Foi. Bem e com o Jesus é o caminho. É o caminho para onde? Para a Pra quem? perfeição. Para a perfeição. Porque ele é a perfeição. Porque O cara mais perfeito que pisou na Terra. Por isso é assim, ó. E esse caminho, para eu chegar nesse caminho, o que que eu, um ser decaído, tenho que fazer? Não pode ser belicoso. Os povos. Vamos, desenvolve, vai. Não pode ser belicoso. Não posso Né? brigar com o Laércio. Não, pode até pode. Não, O que não, você mas eu não tô- pode, você pode discutir, né? A discussão ela é bacana, o que não pode ter confronto de forças, Sim, Sim. né? mas tem uma outra Na hora coisa que mais você fale, porque você já falou isso dezenas e milhares de vezes. Como é o caminho? O caminho é trabalho, dedicação, disciplina. Não é É. isso? os espíritos nos pedem, no nosso caso, né? Sim, Erguer os caídos, visitar os prisioneiros,
vestir os nus, curar os doentes e alimentar os famintos. Hoje, isso vale para hoje. Amanhã, a ciência vai nos trazer um ser 0,3, 0,5 mais evoluído que nós. Sabe o que vai acontecer? Essas oportunidades você não terá mais. Então, acorda, tu que dormes, né? Acorda. É agora. Amanhã essas tarefas não estarão mais disponíveis para você. Como o homem é 0 ponto alguma coisa mais evoluído do que os símios, os macacos, e o que nos diferencia do macaco é isso, ó, o dedo em pinça e o pensamento contínuo. Se o pensamento for fragmentado, a própria ciência diz que não serve. Como você perdeu a razão. Nem a justiça vai te condenar a nada, porque está fora do racional. Então, o que difere é pensamento contínuo e o dedo em pinça. Nos deu essa condição extraordinária. Chega um cidadão aqui que faz a... Para de tossir. Fala. Excesso de friagem, excesso de friagem. Já aprendeu. Já aprendeu. Isso é indução. É indução. Chegou uma pessoa aqui. Então, até me perdi o que eu estava falando. Os sinos Então, chega alguém aqui e que seja 0,1% maior do que nós, intelectualmente. E domine, sabe o quê? Que domine a força da gravidade. Aí não sobra nada. Acabou. E não é difícil fazer isso, porque os incas, maias e astecas já o fizeram na construção de suas pirâmides. Os egípcios também. Os hindus. Isso, os capelinos, porque são esses. São esses. Então, é necessário aceitarmos essa condição e abraçarmos com alegria e com amor. Erguer os caídos, vestir os nus, curar os doentes, alimentar os famintos e visitar os prisioneiros. Visitar os prisioneiros não é ir às casas de detenção, mas é alguém que está prisioneiro, uma depressão. Prisioneiro é uma ideia, um monoteísmo. Monoteísmo é isso mesmo. É a única ideia. Modeísmo, não. Ideia. Não. Não é isso. Tem um quê? Fixo uma mesma ideia. Uma ideia única. Então, prisioneiro é isso, prisioneiro é o passado. Esse final de semana, eu vi o Morgan Freeman procurar não chega a ser um Dalai Lama, mas um sacerdote hindu, é um sacerdote de Buda, budista. Ele disse: você pode me ensinar o que é a santificação? Eu disse: claro, é simples. Vamos para a primeira aula? Vamos. Então, controlar a respiração. É fácil controlar a respiração. O segundo ponto, controlar o ontem, para não vir para hoje. É a raiz da depressão. E controlar o amanhã para que não venha para hoje. É o controle da ansiedade. Então, mantenha-se no hoje, sem o ontem, sem o amanhã intervir. E controle essas duas forças, né? Porque está um vazio, né? E te permitir que essa grande parede de água do amanhã, esse oceano não invada hoje, e nem o ontem também não invada hoje.
e manter o controle da respiração. Essa é a primeira aula. Eu fiquei assim, olhando, que danado, né? Então, esse caminho para o que é? Monoideísmo. Monodeísmo, uma ideia única. Essa história de fazer o trabalho, de ser religioso, de se esforçar, para que você chegue à perfeição, à pureza. Né? Esse é o trabalho. Pode fazer o que quiser. Esse é o trabalho. E Jesus já dominou isso aqui. E ele espera isso de nós. Agora, é claro que você, quando chegar ao Espírito puro, você já não se senta nas primeiras cadeiras, né? Mas, Brasiliana, você rompeu tudo isso aqui. Se esforçou, chegou ao Espírito puro. Aí, sabe o que vai acontecer? Eles vão fazer uma festa para você, vai te dar um diploma, bem-vindo ao mundo dos espíritos puros. Agora, a partir daqui é que você vai... Aí você vai dominar o fluido universal, transformando em fluido vital e entrando na linha de vontades de co-criador. Aqui começa a ficar bonito. Até então, nosso raciocínio é um raciocínio de formiga. É sair de manhã xingando, pegar o carro e ir trabalhar, ou uma confusão danada, aí você vai almoçar, encontra uma mulher bonita, uma moça bonita, você canta ela, volta para casa, aí janta, toma cerveja, um uísque, dorme, ronca feito um pouco, no outro dia de manhã tá cansado, volta a mesma lida, né? Aí ganhou dinheiro. Aí os hotéis de 5 e 6 estrelas com serviço médico diz: vem aqui que eu vou tratar você. Aí você vai lá, eles tomam toda a sua grana, aí você volta e entra no IASSIM, todo lascado, sem dinheiro, porque lá já disseram para você: acabou o saldo do cartão de crédito, o saldo bancário, acabou. Então não tem mais medicina para você, não. Pode voltar para lá. Aí chega aqui e você começa a dizer: olha, não é bem assim, né? As células respondem ao seu pensamento. As células respondem à tua palavra. Olha que legal. As células respondem à tua palavra, né? As células respondem aos teus sentimentos. As células respondem ao teu desejo. Meu desejo é... Aí criaram esse negócio psicossomático, é um palavrão da desgraça, né? Ninguém entende. Psicossomático. É a somatória do seu pensamento, Sadana. Sim. Né? Porque é aquilo que você, é aquilo que você vibra, aquilo que você pensa. Não, mas aí você xinga um motoqueiro na rua, né? Psicossomático, né? Briga com a empregada em casa, psicossomático. Briga com o seu chefe, psicossomático. Briga com o seu fornecedor, psicossomático. Né? Aí você briga com o fiscal da Receita, psicossomático. Demorou. Briga com o médico. Se você puder, tivesse educação, quando você diz assim, marquei uma consulta com o médico, 3 dias antes comece a envolver esse médico em muita vibração. Porque o erro dele vai te lascar. Vai te lascar. Eu fui com o Armando em Faxinal, Paraná, e nós somos, o cidadão estava lá com câncer, já sendo finalizado já. E quando chegamos lá, tinha 3 espíritos, né? Ao lado do doente. 3 obsessores. Eu perguntei para um dos espíritos, né? Por que vocês estão fazendo isso? Não, nós não fizemos nada.
Nós só induzimos o médico a dar o remédio e o homem de branco está matando, fazendo nosso serviço. Nós não fizemos nada, não. Ou seja, diagnóstico errado e remédios errados. Ô, Lala, Pode. quando você falou da história do Sapai, tem aquela história que eles estão reunidos lá no Triângulo Mineiro, e vem a luz, bate no chão, e quando bate era ele, né? E aí os espíritos que era, estava, não sei, não me lembro agora quem estava reunido, pergunta para ele, mas São Pedro, como é que é lá? Você enxerga como? 360 graus. E fala por onde? Pelos poros inteiros. Mas aí tem uma história que é o que eu quero que a gente pense. Porque quando a gente pensa que chega num espírito puro, a gente não precisa fazer nada. Ele vai falar assim, eu faço aula de música de manhã e, ao mesmo tempo, eu faço aula de anatomia. Será quantos anos demora de aula? Não tem tempo. Não tem Não tempo, tem né? Não, o tempo não tem. Não tem tempo. Porque quando se E toca, quem você vai manipula falar, tudo. e quem vai falar da inexistência do tempo é uma matéria bacana isso aqui, dentro da psicologia. Dentro da psicologia, assim. É Einstein. Einstein não, Freud. Freud vai falar que o pensamento é atemporal. E a maior demonstração de atemporalidade do tempo, a atemporalidade do psiquismo, são os trabalhos de obsessão. Quando você encontra aqui os espíritos, uns falam da modernidade, falam do seu carro, falam do seu, da sua casa, mas outros vão falar da sua carruagem, do seu cavalo, outros vão falar do seu barco. E quando você pergunta qual é, quando você confronta os tempos, os calendários não batem. Então, Deus não tem nenhuma preocupação com o Francisco de Assis e o vírus da Covid. Para Deus tem o mesmo valor. O que Francisco de Assis teve foi o tempo maior do que o vírus da Covid. Um dia, o vírus da Covid vai chegar à condição de um Francisco de Assis, porque ele é criação de Deus. Nós somos um dos maiores administradores, nós administramos mais vida no nosso corpo do que a quantidade de estrelas. Olha que legal, né? Tem responsabilidade. Então, em todos os cantos, todos os lugares que você, em todas as religiões que vocês vão, quando você vai falar do suicídio, eles vão dizer que o suicídio é um atentado contra o Criador. Quando você se suicida, você deixa sem direção esta quantidade, esses bilhões de vidas que você gerencia. E quando você não se gerencia, esses vírus, bactérias e fungos, eles vão para a célula e querem criar a sua autodireção, que é o projeto futuro, né? Só que eles se antecipam. E aí cria os cânceres, cria toda essa desordem que leva à desorganização do corpo físico. Mas se você tem mente sã, seu corpo é sã. Porque a sua mente, o seu corpo obedece à sua mente. Então, quem tiver com câncer, onde tiver, o seu pensamento equilibrado, não contaminado com ontem, nem se instalando no amanhã, mas no hoje, os seus desejos, seus pensamentos atingirão seus alvos. Essa é a melhor, Soares. Falar de Jesus nesses termos, com esta condição, com tecnologia transmitida para diversas pessoas, para os quatro cantos, essas máquinas, as empresas que foram criadas com esses objetivos. Né? Em cima da matéria, tem médica aqui ao lado, tem você, tem aquela ali, tem a dona Sônia. Olha a plateia. Sabe quando é que nós vamos nos reunir novamente nesse bate-papo?
Hoje estava ouvindo a Haroldo, e Haroldo estava dizendo que um dia Chico disse assim, olha, o Emmanuel vai em excursão no mundo superior para ouvir bate-papo sobre o Evangelho. É? Uhum. Então, o Evangelho é infindável. Né? Caminho, verdade e vida. Tá certo? Porque o Evangelho é replicado. Todos os dias o Evangelho tem algo novo para te dizer. Né? Eu estou feliz da vida chegando a essa encarnação com esse propósito, com esse trabalho, né? E não é viver todos os dias no hoje, não. O amanhã, ele nunca virá. O ontem nunca existiu. O que existe? Apenas hoje. O que diferencia? Eu durmo e acordo. Né? Não é à Ué? toa que chama presente. Então, durmo e acordo. Só tem esses períodos de descanso. Mas o resto, a obra é contínua, o trabalho é contínuo. Ora, já estão se passando 30 anos, tem que fazer alguma auditoria no tempo, que eu não vi o tempo passar. Não vi, não vi. Não, estou cansado, não tenho. Semana passada pegamos uma pauleira, né? Quinta-feira, 2 trabalhos, né, Sônia? Sim. Sexta-feira, aquela pauleira danada. Sábado, Piruíbe. Ontem, festa. Hoje, o centro cheio. Aí, segunda-feira, isso aqui é uma loucura. Né? Ainda bem que segunda-feira é uma loucura lá embaixo, aí terça-feira é loucura aqui em cima, aí é com tudo. Aí, quarta-feira é aqui em cima. Né? Quinta-feira lá embaixo é comigo, sexta-feira é comigo, no sábado é tu que se ferra. Aí o pau é contigo. Que bom que você conseguiu dividir esse monte de E palmeira, olha, eu vou né? te dizer uma coisa. Ontem foi uma experiência fantástica. Eu disse, olha, Sônia, tu assume uma parte, brasiliana divide contigo, chama o Lotufo e você pega Vera e Thaís, mais o mestre, o chefe, acabou. Fica tranquilo. Não foi isso? Não precisei ficar, ir mês em mês, cumprimentar todo mundo. Ou, tranquilo. Tem os meninos que trouxeram ali umas máquinas, fizeram a cópia das mãos, né? Saíram daqui felizes da vida, né? Porque você começou a delegar, soltar. O IECIM está de parabéns com toda a dificuldade que ele tem, né? Nós não costumamos... O único menino que vem aqui de fora é o Alan para fazer, né? Nós não costumamos trazer palestrante de fora, é tudo criado nosso, criação nossa, o pau come entre a gente, Uhum. né? Mas se faz, Está iniciando. né? A gente faz. E não é só aqui, né? Foi Piruíbe. Piruíbe eu tinha dado uma circunstância atrás, tinha entregue o prédio, faz isso, faz aquilo, tal. Aí fizemos o distrato, mandei para o cartório, reconhecer firma. E ontem não, sábado, fui para Piruíbe. Chego lá em Piruíbe, a primeira coisa que vejo é um ferro velho ao lado. Pensei comigo, esses caras vão para aqui, quer ver? Aí chego lá de Santo Antônio. Não, o distrato chegou ontem. Falou com o dono do imóvel, falei, me traz o distrato aqui. Aí ele foi lá, rasguei o distrato, continua a locação, porque aí se eu continuar alocado, o cara não vem, né? Sim, claro. E o São Paulo vai mandar R$ 800 por mês aqui para você, e você faça de lá um bazar, se vira. Mas eu não quero o ferro velho aqui. Porque nós vamos comprar aquele prédio. Eu acho Vamos comprar. gosto de nada mesmo. Vamos Pra quê? encerrar então a gravação, senão vai ficar muito Bom, grande. já que horas são? Não vai. Não, não. Faltam 8 minutos. 8 minutos. Eu acho que a gente... O caminho está correto. Essas aulas sem peso de aula. Será que Porque- alguém quer fazer Como é alguma que é? pergunta? Alguém quer perguntar Alguém quer fazer alguma coisa? pergunta?
Não, 700 anos. Um espírito como Buda, como Sócrates, Platão, esses espíritos puros, quando quiser voltar, existe essa regra, né? 700 anos. São missionários, né? São missionários. Alguém, mais alguma pergunta, não? Sempre vem. Agora tem um grupo dos 500. Mas atualmente temos. Tem Grupo dos 500. vários. É o grupo dos 500 aí que vai arrebentar. Essa música, né, consumida pelas trevas, Platão vai dizer isso, né? Platão vai dizer isso. Conhece uma sociedade pela música que consome. Então está chegando a meninada aí, e essa meninada vai arrebentar com essa música, né? Eu estava vendo aí a Beyoncé, está fazendo show pelada. Que apelação da desgraça é essa aí? Precisa, ela canta. Olha, Tem uma Ave Maria gravada por ela, que é a coisa mais linda do mundo. Fazer a oração e diga. Então, olha a pergunta dele, olha. Maria, Biológica. esses dois espíritos, eles vêm em comunhão muito forte. Eles se desenvolveram, evoluíram na mesma estrela, que já não mais existe, tá? Mas ela continua firme, porque são espíritos puros, né? E essa assembleia de espíritos puros não são substituídos, viu? Eles não substituem, porque o tempo não existe para eles, né? Então, Maria, hoje, continua com seu desenvolvimento no campo da genética, preparando a humanidade para esse pulo, para esse salto evolutivo. Não termos mais intestino. Mas ela continua trabalhando Sim, com Jesus. sim, continua. O fato de ter sido mãe biológica dele nessa encarnação é porque tem essa aproximação. Exato, e teve esta... porque poderia ser abortado. As trevas conhecia. Claro, né? As trevas conhecia. Poderia sofrer aborto. Né? Então, quando nasceu, ele teve que ir para o Egito. Por que tinha que ir para o Egito? Porque o Egito faz parte... É que vocês precisavam estudar um pouquinho A Caminho da Luz, né? Então, tem 4 grandes nações que vieram de Capela. Os hebreus, os egípcios, os arianos e os indianos. Capela. Aí você pega Aldebaran, Índia, toda a parte asiática e Japão. E são essas de Aldebaran que dá origem aos nossos índios. Então, quando os americanos ou os arianos jogam a bomba em cima aliás, esqueci de falar dos arianos, né? Os arianos vieram numa região hoje onde está o Irã. Eles descem, se encontram com a Índia, aí brigam e eles vêm formando aqui o povo que vem aqui da Grécia, da Roma, toda a Europa. Esses são os arianos. Então, os 4 grupos: arianos, indianos, egípcios e hebreus. Os outros grupos vêm de outra estrela, que é a formação da China, do Japão, do Tibete e toda aquela parte asiática. E os nossos índios. Os amarelos. E a parte da África, né?
Se você não estudar isso aqui, você não entende a Bíblia. Você vai ler de frente para trás, de trás para frente, você não vai entender. Porque a Bíblia vem, ele vai falar da Gênesis e Apocalipse, e se você não tiver Emmanuel, você não consegue. Entendeu, filho? Agora, futuro, né? Nós temos aqui falando de um palco de três raças, né? Primeiro vieram os lemurianos, demoraram mais ou menos 28 a 30 anos, 30 mil anos. Os Atlântidas, 28 a 30 mil anos. Os capelinos chegaram mais ou menos a 30 mil anos atrás. A primeira prova coletiva foi há 18 mil anos atrás, antes de Cristo. Segunda prova, 11 mil anos antes de Cristo. Terceira prova, mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo. E aqui você vai ver o ciclo lunar, né? Repete a mesma coisa. A mesma coisa repete. Então, antes de Cristo, 4 mil anos, depois de Cristo, mais 2 mil anos. Para fechar isso aqui é 7 mil anos. Então, nós estamos aqui à beira da transformação. Depois disso aqui, já estão chegando, se preparando. Os movimentos das placas tectônicas estão em movimento, criados já o seu planejamento. Essa amplitude, essa ampliação da América do Sul, que tem aqui na sua base marítima, nas calotas polares, as terras estão descansadas e saindo das férias. As outras já estão cansadas e precisando de férias. E este movimento, os náufragos que chegarão desta parte asiática e hemisfério norte, junto com esta parte do sul, então a nova civilização, que vai durar mais ou menos 28 mil anos, seguirá a questão do sul, e onde o Estreito de Magalhães hoje será a criação das primeiras comunidades. Planejamento é esse, mais 30 anos, depois disso, mais 30 anos. Então, mais ou menos daqui a 60 mil anos depois de Cristo, é que Jesus passa por uma assembleia, ver se ele assume outras funções. Não, ele desenvolveu-se lá, ele evoluiu lá. Sim, senhor. Quando ele torna-se espírito puro lá, ele, Maria e a plena de espírito dirige o sistema solar, então, 9 bilhões de anos, mais ou menos, né, é que ele aceitou o planejamento de construir o planeta que nós vivemos, que ocupa esse espaço do sistema solar. Antes disso, tinha outra criação. Diga. O outro planeta. É isso que eu estava falando para você. Quem é o governador que antecedeu o Ismael aqui? Se você me responder aqui, eu te respondo lá. Ele está estudando. Está estudando. Está em pesquisa isso. Isso mesmo. Tá em pesquisa. Se Deus quiser, nessa encarnação, eu ainda vou criar uma sala só de estudos, né? Nesse sentido, porque há uma febre de elucidação da egiptologia, mas um esquecimento dos nossos deuses naturais. Daquilo. E os nossos deuses naturais, quem vai falar um pouquinho deles, mas aqui muito contaminado pelo catolicismo, são os juremeiros.
nordestino. Os juremeiros, os cultos indígenas, a Umbanda, um pouco a Quimbanda, o Candomblé, mas o Candomblé ele vai vexar muito com a África, né? Não trazem aqui os nossos deuses raízes. Porque eles vêm do índio, né? Do E ensinamento os índios indígena, são né? de Aldebaran, não são de Capela. Mas a construção das pirâmides é uma harmonização de Jesus com todos os povos. Aula doida, né? Mas Imagina. a gente Não, gosta assim mesmo. Aula doida. Ah, Fazer mas a gente prece. gosta assim, a gente gosta assim, ó. Você e o doutor Napoleão, ó. Esse que cara é bonito. paraibano, lá da Riacho Natu. Então, VIP seu, também, né? seu conterrâneo VIP. aí, ó. Ele morreu na Tuba, não era emancipada. A emancipação veio, acho que 9 anos depois. E ainda era um buzeiro. Oi? Isso mesmo, às 19 horas e 20 minutos, Rio de Janeiro. Esse cara é fantástico. Uhum. Vamos pedir a Jesus os abençoe essa casa humilde, simples, e que possamos nós fazermos muitos encontros, mesa de discussão e nunca de disputa, né? E que os nossos espíritos, né, trabalhem muito para termos essas condições, né, Sônia? Sim. A Sônia é mão de vaca e pé de boi com a gente aqui, Muito bom. né? Tem certeza? Mais ou menos. Soninha, Diga. eu quero fazer a prece, o que é que eu faço? Pode fazer. Eu deixo. A Maria Santíssima, essa gigante, esse espírito fantástico, né? Aceitou a tarefa de ser mãe do governador da terra dentro dessa singeleza. Marido velho, ele é o espírito novo, o corpo novo e a sua responsabilidade. Maria, onde você se encontrar, muito obrigado por nos trazer o governador para nossas almas. O que seria da humanidade, da raça humana, se não tivesse Jesus tenha sido seu filho? A pessoa, se você não tivesse aceitado essa tarefa, seria da humanidade? Seria de nós, né? Que história estaríamos contando aqui? Porque nós estamos falando do Evangelho, falando do teu desenvolvimento, onde vives e os teus compromissos, e nós estamos envoltos neste manancial de luz, esse planeta fantástico, Mãe Terra. E todos os pensadores, aqueles já evoluídos, desenvolveram a razão, e aqueles que ainda estão em estado embrionário. Mas Jesus é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Obrigado, Maria, pela proteção. Obrigado, mestre, pela tua colaboração. Obrigado aos amigos espirituais que nos acolheram em seus braços e nos envolveram em muita luz. E que possamos ter outras ocasiões de bater papo desse mesmo assunto sobre os mesmos interesses. Próxima vai ser perdão, hein? É legal, o perdão é legal. E você não esqueceu de completar, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque ele é o caminho. Como é que vai fazer? Tá Gente, certo? boa Obrigado. noite. Boa noite. Obrigada por. Não, lá em cima. Vai, na esquerda, lá na ponta. Vai. Não, daqui não está dando para ver. Então, vai que eu vou te dar. Peraí. Não, prenda ali, ó. A figura aqui,